Então, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos aqui em mais um encontro do Teoria de Categorias e Aplicações. Hoje quem vai falar com a gente é o José Siqueira. O José ele fez bacharelado em matemática, né, na UNB, na Federal de Brasília. Ele fez o mestrado em Cambridge e recentemente defendeu o doutorado em Cambridge. Então ele está aqui nesse período de transição de término de doutorado. Ele vai falar sobre uma introdução à teoria dos triples. A gente já estava discutindo sobre isso, qual que é a pronúncia correta. E depois a gente faz uma votação, então, para ver como é que a gente vai decidir. Mas, brincadeiras à parte. José, fica à vontade para começar quando quiser. Muito obrigado, Ana. Queria te agradecer também por organizar esse evento. Muito obrigado pelo convite. E esse tema, né, essa história dos triples, é um assunto que eu queria falar nesse seminário, inclusive porque seria um assunto que eu trabalharia com o Hugo por algum tempo. E nós também tínhamos a intenção de agregar mais um pessoal do IME no projeto. Então, achei que poderia ser uma boa ideia introduzir o tópico e ver se alguém se interessa para possivelmente a gente juntar para fazer o projeto. Então, deixa eu só explicar brevemente qual vai ser o plano. Então, primeiro eu quero fazer alguns lembretes de coisas que vocês provavelmente já sabem. Se não sabem, vai ser uma apresentação rápida. Depois eu vou falar o que são esses tais desses tripuses. Vou comentar a respeito de linguagens relacionais, que é um tipo de linguagem que pode ser interpretada num triples. Ali era para ter sido um 3, mas tudo bem. Depois eu vou comentar o outro detalhe importante da teoria dos triples, que é o fato de que todo triples gera um topos. E, de certo modo, topos e triples são equivalentes. Você pode pensar num triples como a versão lógica de, por exemplo, um sítio de Grothendieck para topos de Grothendieck. Então, uma forma de fazer uma apresentação de um topos, só que isso é para topos elementar. E segue mais a linha lógica do que a linha geométrica. Então, vou comentar como que a gente faz essa construção de um topos a partir do seu triples e como a gente faz o caminho de volta, que vai ser bem tranquilinho. Vou comentar alguns exemplos, e os principais exemplos novos, digamos assim, mais interessantes, são os tais dos topos de realizabilidade, que já é ruim de falar em inglês, em português fica pior aí. Mas vou comentar brevemente esse tipo de exemplo. Então, ok. Então, deixa eu começar só lembrando algumas coisinhas. Então, só para confirmar, está todo mundo conseguindo ver os slides direitinho? Sim, tá tudo certo. Sim, sim. Ok. Então, a motivação é lembrar de uma observação feita por Lovier com relação à lógica, que é, digamos, uma das bases da lógica categórica. Então, se você considerar conjuntos como tipos, você pode pensar no subconjunto de um conjunto como uma fórmula que tem uma variável livre daquele tipo. Se você tem uma teoria de conjuntos, né, você sabe que o axioma da separação te deixa exatamente fazer essa identificação entre fórmulas assim e subconjuntos. Então, você pode pensar nos subconjuntos como sendo predicados. E essa observação vai mais além. Se você tiver uma função entre conjuntos, você obtém um funtor entre as álgebras de Boole de subobjetos. Esse funtor, ele é caracterizado por certas propriedades. Então, ele preserva a implicação na álgebra de Boole, e ele tem adjunto tanto à direita quanto à esquerda, que você pode expressar em teoria de conjuntos, com a expressão que está aí na tela. Então, o adjunto à esquerda, a quantificação existencial, é simplesmente tomar a imagem com relação à função, e você também tem a versão do adjunto à direita, que acaba
relacionado à quantificação universal. E se você pegar o morfismo f, a função f, como sendo a única função do seu conjunto para o objeto terminal, você recupera a noção padrão lógica de quantificação. Porque você vai ver que, por exemplo, existe f, s, vai ser verdade exatamente se a fórmula existe x e x está em s, é verdade. Então, assim, você consegue generalizar a expressão da lógica padrão dessa maneira categórica, identificando os quantificadores como adjuntos de um funtor. E nesse cenário, esse funtor f estrela pode ser considerado um funtor de substituição. Você está substituindo valores numa fórmula. Então, você transforma uma fórmula que tem a variável livre de tipo B numa variável livre de tipo A, simplesmente aplicando f na variável. Então, essa aqui é a ideia. E a gente pode fazer um pouco melhor que isso. Nós tínhamos álgebras de Boole de subconjuntos de um conjunto, mas, na verdade, a álgebra de Boole a gente sabe que pode ser generalizada de uma maneira bem tranquila e proveitosa para álgebras de Heyting. Então, uma álgebra de Heyting, essencialmente que nem uma álgebra de Boole, mas você não tem dupla negação sendo igual a ligação, nem todo objeto é complementado, subobjetos. Categoricamente, se você preferir, uma álgebra de Heyting é simplesmente um conjunto parcialmente ordenado, pensado com a categoria, finitamente completo por completo e cartesiano fechado. Na verdade, álgebras de Heyting são a versão 0D de um topos elementar, se vocês quiserem pensar. Do mesmo jeito que a versão 0D de uma categoria é um conjunto pré-ordenado. Ok. Eu vou mencionar também que se você tiver um topos, todo topos é uma chamada categoria de Heyting, significa que os subobjetos de qualquer objeto formam uma álgebra de Heyting. E a mesma história que a gente tinha para conjuntos se repete. Todo morfismo induz um funtor entre as álgebras de Heyting de subobjetos. Esse funtor preserva a implicação da álgebra de Heyting e tem adjuntos à esquerda e à direita que vão fazer o papel de quantificação. Dá até para dizer que, por exemplo, quantificação existencial continua sendo tomada de imagem. E, na verdade, esses adjuntos não são simplesmente adjuntos aleatórios, eles têm uma condição de compatibilidade chamada a condição de Beck-Shepley. Essa condição, que eu coloquei aqui, mas a condição técnica exata não importa muito, mas diz que se eu tiver um pullback, existe esse isomorfismo entre álgebras de Heyting, que vai, assim, pontualmente, que, assim, moralmente está dizendo que o seu funtor f estrela, de fato, se comporta como substituição para fórmulas. Então, é isso que está acontecendo aqui, e esses dados formam o que é chamado de uma hiperdoutrina na linguagem do Liouville. Hiperdoutrinas são ligeiramente mais gerais que isso, mas são um exemplo prototípico de uma hiperdoutrina. Então, você tem algum tipo de família indexada, de, por exemplo, álgebras de Heyting, e esse funtor indexado, né, que no nosso caso é o f estrela, tem adjuntos, tanto à esquerda quanto à direita, satisfazendo essa condição de Beck-Shepley. Ok, então a gente sabe que isso acontece sempre que eu tiver um topos. Agora, qual que é a ideia de um tripos? Então, um tripos, ele coleta toda a informação lógica que tem em um topos e coloca dentro de uma caixinha. Essa é mais ou menos a ideia. Do mesmo jeito que, de certo modo, um sítio de Grothendieck está coletando informação geométrica. Então, eu vou dar a definição formal aqui primeiro, e ela pode parecer um pouco assustadora a princípio, mas vamos com paciência. Não tem por que desesperar. Então, um tripos, numa categoria C, essa categoria C tem, aqui eu estou assumindo que ela é propriamente cartesiana fechada, isso significa que ela tem limites finitos e é cartesiana fechada.
Essa é a terminologia do Johnston. Então, um tripos é uma hiperdoutrina de primeira ordem com um predicado genérico. E agora a gente vai destrinchar direitinho o que isso significa. Então, nós temos um pseudofuntor na nossa categoria C, que toma valores em pré-álgebras de Heyting. Uma pré-álgebra de Heyting é a mesma coisa que uma álgebra de Heyting, só que é a versão pré-ordenada, tá? Em vez de ser parcialmente ordenada, pré-ordenada. Então, isso só significa que se eu tiver φ menor ou igual a psi, psi menor ou igual a φ, eu só posso concluir que elas são isomorfas, não necessariamente iguais. Ok. Sendo um pseudofuntor, o que isso significa? Para cada objeto de C, eu vou receber uma pré-álgebra de Heyting. Essa pré-álgebra de Heyting, eu quero pensar como sendo a álgebra dos predicados sobre aquele objeto. Ok? E sendo uma pré-álgebra de Heyting, tem toda uma estrutura lógica associada, então eu posso tomar conjunções, disjunções, implicações, etc., dos predicados sobre aquele objeto. Do mesmo jeito que a gente tinha para um topos ou para conjuntos, os subobjetos formando os predicados. Mais ainda, para cada morfismo na minha categoria C, eu tenho um funtor entre as álgebras de Heyting, pré-álgebras de Heyting associadas, que preserva a implicação e que tem um adjunto, tanto à esquerda quanto à direita, satisfazendo backshare. Então, o que está acontecendo aqui é que a categoria C está me dando os tipos sobre os quais os meus predicados existem. Se eu pego um objeto A de C, P de A é a pré-álgebra de Heyting dos predicados de tipo A, que tem toda essa estrutura de conjunções de operações lógicas da própria álgebra. E se eu quiser fazer uma quantificação, eu posso usar esses adjuntos, tanto à esquerda quanto à direita, que existem, formando assim uma hiperdoutrina. Então, o que a gente tem até agora é a descrição de que a gente tem uma hiperdoutrina sobre C, e aquela história de predicado genérico é o seguinte: existe algum objeto especial lá na minha categoria de tipos C, e existe um predicado daquele tipo, de forma que eu consiga obter qualquer outro predicado simplesmente fazendo uma substituição nesse predicado genérico. Então, eu fiz uma anotação que pode parecer meio estranha usando aqui esses turnstiles, é só porque é comum para triples você denotar a ordem na álgebra de Heyting usando um turnstile desse aqui, em vez de usar menor ou igual. Então, na verdade, esse φ, esse treco P de não sei o que, sigma, é simplesmente dizendo que essas duas coisas são isomorfas na álgebra P de A. Então, isso está dizendo, se eu pego qualquer predicado de tipo A, eu consigo achar um morfismo na minha categoria C entre A e aquele tipo especial, de modo que, se eu usar esse morfismo para fazer a substituição do meu predicado genérico, eu recupero meu φ. Então, isso deve lembrar vocês de alguma coisa. Alguém se manifesta? Parece bastante com alguma coisa, não parece? Queria dizer classificador de subobjeto, mas Exatamente. é difícil de ver exatamente por quê. Exatamente. A ideia é essa. Se você pegar um topos, todo topos tem um tripos canônico, que é simplesmente o tripos em que os meus tipos são o próprio topos, a categoria C é o próprio topos. Os predicados de tipo A são os subobjetos de A, ok? E a gente tem essa situação do P de F sendo simplesmente tomar pullback com relação a F. Então, se eu tenho um subobjeto de B e eu tenho um morfismo de A até B, eu posso fazer um pullback ao longo desse morfismo e conseguir um subobjeto de A. Então, esse é o meu funtor PF.
E predicado genérico vai ser precisamente o classificador de subobjetos. O morfismo, que está na definição aí de predicado genérico, vai ser o morfismo classificador daquele subobjeto. Ok? Então, o que a gente fez foi, pegamos toda a informação lógica que tinha no topos e colocamos numa caixinha. E agora, em vez de ter que trabalhar com o próprio topos, a gente tem essa apresentação dele em termos dessas álgebras e a gente pode simplesmente mexer nas álgebras de Heyting só nos predicados e não ter que se preocupar com o resto da estrutura do topos. Perdão. Você diz que o predicado genérico é o classificador de subobjetos. Você quer dizer o seu subobjeto total, né? Aquele que fatora pelo... Isso. O morfismo, o sigma morfismo grande seria o ômega lá do seu topos, e o sigma pequeno seria o morfismo verdade. Né? Tá bom. Ok, valeu. Sem problema. Ok. Então, eu mencionei agora que todo topos tem o seu tripos canônico, mas tem dois fatos que são assim os fatos fundamentais que fazem com que você queira trabalhar com topos. O primeiro é que você pode interpretar linguagens em um tripos, que a gente vai ver brevemente como é que isso funciona. E o outro fato é que se eu tiver um tripos, eu posso abrir a minha caixinha e construir um topos. Ok? Então, isso essa construção de como eu faço um topos, ela é uma construção canônica também. Então, vamos começar falando de interpretações de lógica em tripos. Então, o fato interessante é que uma linguagem relacional com tipos numa categoria C pode ser interpretada num tripos sobre a categoria C. E a gente faz isso de modo que a lógica interna do topos associado ao tripos pode ser reduzida a essa lógica do próprio tripos. Então, você pode simplesmente trabalhar com o tripos P, em vez de trabalhar com o tripos construído a partir de P, em tudo que se refere à lógica interna. Então, uma linguagem relacional com tipos em C vai ser simplesmente um conjunto de símbolos relacionais, que vai ter um tipo aqui sendo simplesmente uma lista de objetos em C, lista finita. E por que a gente só está pegando símbolos relacionais? Porque nós somos preguiçosos e nós vamos reaproveitar que a gente já tem essa categoria C para usar a categoria C para suprir os símbolos funcionais. Então, a gente vai ver um morfismo de um produto até um objeto como uma fórmula com um símbolo funcional para uma fórmula com variáveis livres dos fatores do produto. Então, um morfismo F de A1 vezes A2 vezes AN até B vai ser um símbolo funcional do tipo A1, AN até B. Ok? E assim como em lógica usual, se você estiver já acostumado com lógica de predicados e tudo mais, os termos e as fórmulas da linguagem vão ser definidas recursivamente. Então, assim, se você tem símbolos funcionais, você consegue os termos dizendo, olha, a gente tem para cada tipo A, tem uma lista infinita de variáveis de tipo A, e você constrói novos termos aplicando símbolos funcionais a termos que você já tem para ir construindo a sua listinha de termos. Como é que você constrói fórmulas? Bem, nós temos as nossas fórmulas atômicas, que a gente simplesmente constrói usando os nossos símbolos relacionais, e constrói o resto, aplicando símbolos, aplicando conjunções, disjunções, implicações, etc., e aplicando nossos símbolos relacionais a termos, né? Então, assim, o jeito que você faz para construir a linguagem é exatamente o jeito normal de se fazer, certo? Então, como é que a gente interpreta a linguagem no tripos?
Então, a ideia é, para cada símbolo relacional da minha linguagem, digamos que o símbolo tenha um certo tipo, eu vou associar um elemento da álgebra de Heyting sobre o objeto relacionado. Então, eu mencionei que a gente quer pensar nos objetos, nos elementos de um P de A, como sendo os predicados sobre A, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, para cada símbolo de relação na nossa linguagem, a gente associa alguma coisa em P do que quer que seja. Ok? E a ideia é, depois que a gente fez isso, a gente vai poder interpretar fórmulas mais arbitrárias. Então, a primeira coisa, se eu tiver um termo, eu vou interpretá-lo como um morfismo na minha categoria C. Tá bom? Então, um termo do tipo A1 até ANB é interpretado como um morfismo de A1, produto A2, produto AN, até B, recursivamente. Então, a ideia aqui é, eu interpreto variáveis de tipo A como morfismo identidade, e como qualquer termo arbitrário vai ser construído de termos anteriores, simplesmente aplicando as nossas funções, eu interpreto um termo f aplicado a T1-Tn como simplesmente compondo f com a interpretação de T1, interpretação de T2, interpretação de Tn. Então, com isso, eu consigo interpretar qualquer termo nesse meu setting novo aqui. Agora, com relação a fórmulas, falso e verdadeiro são interpretados de uma maneira bem óbvia, são o elemento mínimo e o elemento máximo da álgebra de Heyting P de um objeto terminal. Aqui tem um detalhezinho que eu meio que estou varrendo, mas a gente fixou escolhas de produtos, tá? Só para evitar ficar fazendo esse bookkeeping aqui. Como é que a gente interpreta uma fórmula atômica? Então, se eu tiver termos e a minha fórmula atômica for obtida aplicando um símbolo de relação àqueles termos, então a interpretação é dada simplesmente fazendo a substituição na interpretação do meu símbolo por meio do morfismo obtido interpretando o termo. Faz sentido, vocês não acham? Deixa eu começar aqui. Ok, então eu interpreto R de T1-Tn simplesmente pegando a interpretação de R e substituindo a interpretação de T1-Tn, etc. Ok. Então, a partir disso, a gente consegue interpretar fórmulas arbitrárias usando a estrutura da álgebra de Heyting, se a gente precisar fazer conjunções, disjunções, negações, implicações, etc. E eu posso fazer quantificação usando os adjuntos de P. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber se a minha fórmula... Digamos que eu tenha a fórmula φ, que tem uma variável livre de algum tipo, digamos, tipo A, e eu quero decidir se para todo x, φ de x é verdade, nessa nova lógica aí do Tripos. Bem, eu tenho o morfismo único de A até 1, então eu posso pegar a minha interpretação de φ e aplicar o meu funtor para todo morfismo único de A até 1, para conseguir algum elemento em P de 1. E aí eu vou dizer que a minha fórmula é verdade se esse elemento for o elemento máximo de P de 1. Então, assim, eu consigo o valor verdade da fórmula vai ser algum elemento em P de 1. Ok? Então, com isso, a gente pode dizer que o Tripos P modela uma sentença da linguagem se a interpretação daquela sentença é o elemento máximo. E aí a gente usa a notação padrão de modelo. Então, P modela φ. Às vezes eu vou falar P acredita em φ. E o que é legal é que a gente tem o seguinte lema, o lema de correção para Tripos, que diz o seguinte: se eu tiver uma sentença numa linguagem relacional de tipo C,
e eu consigo provar essa sentença usando lógica intuicionista sem igualdade, então, na verdade, o Tripos acredita na fórmula φ, independente da minha escolha de interpretação. Então, se eu já souber que alguns fatos são verdade em P, eu posso deduzir que um outro fato é verdade usando lógica intuicionista e o resultado, a minha conclusão, vai continuar sendo verdade em P. Então, a gente pode simplesmente trabalhar dentro da lógica de P, usando lógica intuicionista sem igualdade, além de fatos que você já sabe que são verdadeiros. E a demonstração, não vou colocar aqui, porque eu não sou tão sádico assim, mas vai ser uma indução bem demorada, chata e trabalhosa sobre a estrutura das fórmulas. Tá bom? Então, esse é um dos motivos que você quer trabalhar com um Tripos. Você pode interpretar linguagens e provar coisas usando a lógica do Tripos. E em breve a gente vai ver como constrói um topos a partir do Tripos. E essa lógica de P pode ser reduzida, a lógica do topos associado pode ser reduzida a essa lógica de P, que é bem relativamente simples de usar. Então, agora nós vamos tentar construir esse tal desse topos associado. Então, a ideia que nos guia é a de buscar um topos cuja linguagem interna seja essencialmente dada por P. E o caminho vai ser um caminho curioso. A ideia é bem interessante, mas você imagina quanto tempo levou para pensar. Os objetos do que será o nosso topos, aqui eu estou colocando a descrição formal, a gente vai dar uma descrição informal em breve, mas eles são pares. É um objeto A de C e algum predicado sobre o produto de A com si mesmo, tais que duas coisas são válidas na lógica de P. Vamos ver o que isso está dizendo de verdade. Então, esse tio aqui, que é um elemento de P, A vezes A, você pode pensar como sendo uma relação sobre A, certo? É uma relação em cima de A dentro da lógica de P. E essas condições aqui estão dizendo que essa minha relação é uma relação de equivalência parcial. Então, é quase uma relação de equivalência. Tem uma condição faltando, a condição de que X é relacionado a X. Mas P acredita que essa relação satisfaz as outras duas condições para uma relação de equivalência. Então, a gente tem simetria, P acredita que a relação é simétrica e P acredita que a relação é transitiva. Ok? Esses são os nossos objetos. Os morfismos, usando essa mesma lógica, o morfismo é uma classe de isomorfismo de relações entre A e B, de acordo com a lógica interna de P, que P acredita ser uma função. É essencialmente isso que está acontecendo aqui. Então, P acredita que a nossa relação H é estrita, no sentido de que quando H de XY é verdade, X está relacionado a si próprio e Y está relacionado a si próprio. Eu acho que um bom jeito de pensar nessa questão é as coisas que estão relacionadas a si próprias, mesmo meio que se comportam como conjuntos. Então, você pode pensar que se H de XY vale, então P acha que X é um conjunto e que Y é um conjunto. P também acredita que se H de XY for verdade, X for equivalente a A e Y for equivalente a B, então, na verdade, eu tenho que ter H de A a B. Então, temos aí essa invariância sobre equivalência. P acredita que a função, né, entre aspas, H, leva uma coisa para uma coisa. Então, se eu tenho H de XY e H de XB,
Então, se y é h de x e b é h de x, então, na verdade, b e y têm que ser equivalentes. E, finalmente, nossa função é uma relação total. Então, P acredita que se x é um conjunto, então existe um y tal que é h de x. Então, a função está definida em todo domínio que faz sentido. Então, moralmente, o que está acontecendo aqui é que a gente está tentando pegar esses dados de P e tentando forjar algo que parece um pouco com a nossa categoria de conjuntos. E, indo apenas na heurística, a ideia é que isso daí deva ser um topos essencialmente pelo mesmo motivo que conjuntos formam topos. Tá bom? Mas a gente vai ter que fazer as construções aqui direitinho. Até esse momento, alguma dúvida, gente? Por enquanto, estou acompanhando aqui. Ótimo. Qualquer coisa, fiquem à vontade para interromper. Curiosidade, então, né? Aproveitar a pausa. Você vai dar algum exemplo depois de... Vamos. Eu vou mencionar de onde a gente pode tirar alguns exemplos que não sejam só roubar, né? Porque eu poderia falar, não, pega um topos e olha para o tripos canônico que vem, mas isso é roubar. Então, eu vou dar alguns exemplos que surgem de situações em que, a priori, não tem nada a ver com topos, tá? Que são os tais dos topos de realizabilidade. Então, ok. Então, esses são os objetos e morfismos do nosso futuro topos CP. E a gente tem que ver que são topos. Então, a ideia é, primeiro, tem que ser uma categoria. Então, como é que a gente faz composição de morfismos? Bem, a gente sabe como é que a gente compõe relações na categoria de conjuntos. E se você for pensar na definição de composição para relações, ela pode ser expressa usando quantificação existencial e usando substituições. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente replicar isso aqui, mas em vez de usar quantificação existencial usual, a gente usa a de P e usa substituições de P também. E com isso a gente consegue definir composição de morfismos. O morfismo identidade, né, de uma relação de equivalência parcial, é a própria relação de equivalência parcial, pensando nela como uma função, na lógica de P. Ok? Ok, agora, com relação ao resto da estrutura para um topos. Quando eu falo topos, novamente, é topos elementar, tá? Aqui, Grothendieck não existe. Está lá nas montanhas. Ok, limites finitos. Então, como é que eu consigo um objeto terminal? Bem, se eu tiver qualquer objeto terminal fraco em C, então eu posso pegar um objeto terminal de C. Então, o elemento máximo da minha pré-álgebra de Heyting sobre aquele objeto terminal vai ser uma relação de equivalência parcial, e isso serve como objeto terminal. Pullback, moralmente, é construído do mesmo jeito que a gente constrói o pullback em conjuntos, mas usando a lógica de P. Então, o que a gente quer dizer é que a relação vai ser o conjunto A vezes B, ok? Só que eu preciso dar uma relação de equivalência parcial nele, então eu digo que o par AB está equivalente ao par XY, se o A é equivalente a X e o B é equivalente a Y, e, moralmente, F de A é igual a G de B. Então, existe um elemento C, tal que FAC e GBC, ambos são verdade na lógica de P. E aqui, FG são os predicados que representam os morfismos FG. Faz sentido? Só uma pergunta. Sentido faz. Essa noção de terminal fraco, ela é o que exatamente? Eu acho que eu não lembro. Tem, no máximo,
Ah, tá, é subterminal. Eu só pensei de outro. Isso. Valeu. Deixa eu... Tranquilo. Então, ok. Então, a gente está essencialmente emulando o que é para acontecer na construção de pullbacks em conjuntos, mas dessa vez usando a lógica de P. Então, a gente essencialmente está tentando fazer todas essas construções usando a lógica interna. Essa é a ideia que está acontecendo. Do mesmo jeito, se você pegar... Agora que a gente sabe como é que a gente faz pullbacks, a gente sabe como é que a gente faz monomorfismos, né, em geral. E você acaba deduzindo que os monomorfismos são exatamente os morfismos que P acha que são injetores. Então, se eu tenho um predicado que representa um morfismo, então o morfismo é um monomorfismo, se P acredita que esse predicado satisfaz, se B é f de A e B é f de X, então A e X são equivalentes. Ok. Agora que a gente sabe como são pullbacks e monos, como é que a gente faz para conseguir um classificador de subobjeto? Então, assim, heuristicamente, os predicados do classificador de subobjeto tem que ser algum tipo de valor verdade. Então, você pensa, qual que é a relação de equivalência óbvia que você quer colocar em valores verdade? Bi-implicação, certo? Você quer dizer que dois valores verdade são equivalentes se um é verdade, se somente se o outro, né? Mas como é que a gente faz para construir algo que se comporte como bi-implicação na minha álgebra P de sigma vezes sigma? Esse sigma aqui era o tipo do meu predicado genérico de antes. Então, a ideia é, eu consigo construir implicação, uma espécie de implicação global, usando simplesmente implicação na álgebra de Reit em P de sigma e fazendo substituições. Então, se eu definir essa implicação aqui como sendo essa expressão, então eu substituo em sigma a primeira projeção e substituo em sigma a segunda projeção e tomo a implicação disso dentro da álgebra P sigma vezes sigma. Isso acaba parametrizando a implicação de predicados em geral, no sentido que eu consigo expressar uma implicação em P de A em termos de uma substituição aplicada a essa coisa que a gente acabou de construir. E aí, agora que a gente tem isso, fica claro o que a gente tem que fazer. Eu tenho esse mapa de torção entre sigma vezes sigma e sigma vezes sigma na minha categoria C, que é cartesiano fechado. E eu posso definir a bi-implicação como sendo simplesmente A implica B e B implica A. E aí eu uso a torção para construir isso. E aí é uma checagem meio chata de fazer, mas no final das contas isso acaba servindo como a nossa relação de equivalência parcial em cima do tipo do predicado genérico. E eu acabo tendo um morfismo que vira o classificador de subobjetos para a nossa categoria CP. Bom, é assim que a gente faz a construção. Então, por enquanto, a gente sabe que temos pullbacks e sabemos que tem objetos terminais. E a gente sabe que ter pullbacks e objetos terminais significa que tem limites finitos. Então, a gente acabou de mostrar que tem limites finitos e tem um classificador de subobjeto. A única coisa que falta para isso ser um topos é ser cartesiano fechado. Então, como é que a gente constrói exponenciais? Então, se eu tiver um objeto em C, a primeira observação é que a gente consegue construir uma relação de pertencimento, que vai ser um predicado sobre x vezes sigma elevado a x. Note que eu estava assumindo que C era cartesiana fechada, e é por isso que a gente tem esse sigma elevado a x aqui. Existe noção de triples em cima de categorias que não são cartesiana fechadas, mas a definição adiciona um pouquinho mais para compensar. Normalmente você tem alguma condição dizendo que algo tipo uma relação de pertencimento existe. Mas eu não quero entrar nesse mérito.
Então, como é que a gente constrói essa relação de pertencimento? Bem, já que a minha categoria é cartesiana fechada, eu tenho o morfismo de avaliação, né? E eu posso simplesmente substituir no predicado genérico o morfismo de avaliação. E aí eu consigo isso daqui. Isso está em linha com o que acontece no topos, porque você lembra que no topos, o subobjeto dado por pertencimento é classificado pelo morfismo de avaliação. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, a gente consegue definir isso. E se eu tenho um predicado, se eu tenho um termo que é uma variável do tipo funções entre x e y, x vezes y para sigma, então a gente consegue definir os seguintes predicados, só para ficar um pouco mais organizado. Então, esses predicados estão essencialmente dizendo que a relação de pertencimento satisfaz as relações de compatibilidade que deixam ela representar um morfismo essencialmente. Então, E1 é a interpretação da fórmula para todo xy, se eu tenho que xy pertence a f, então x é um conjunto, y é um conjunto, etc, etc. E aí eu consigo construir um predicado, que é simplesmente dizer tudo isso daqui é verdade, então esse predicado está essencialmente dizendo que a minha relação de pertencimento em duas variáveis representa um morfismo. Então, eu posso usar isso para construir uma relação de equivalência parcial. Eu digo que F é equivalente a G, se E de F é verdade, ou seja, todas essas coisas aqui são válidas para F internamente, e para todos x e y, x e y pertencem a F, se somente se G de y, x e y pertencem a G. Então, eu estou impondo internamente alguma espécie de extensionalidade. Okay? E aí, isso serve como uma relação de equivalência parcial sobre predicados desse tipo. E, na verdade, esse vai ser o exponencial de y til por x til. Então, é assim que a gente constrói exponenciais. Então, agora que a gente tem limites finitos, um classificador de subobjetos e é cartesiano fechado, a gente tem um topos elementar. Ok? Então, isso foi provado inicialmente, se você for olhar a literatura, é um paper que foi escrito conjuntamente pelo Johnston, Hyland e o Pitts, mas a noção de triples, na verdade, ela surgiu como a tese de doutorado do Pitts. O Pitts atualmente é um professor lá no Departamento de Computação em Cambridge, ele foi o primeiro aluno de doutorado do Johnston. Curiosamente, eu sou o último, então tudo começou e acabou em triples, aparentemente. Mas o assunto surgiu na tese do Pitts, e o artigo foi publicado antes dele acabar a tese, então eles primeiro publicaram o artigo, depois ele terminou a tese, e a diferença básica é que, se você for procurar nas referências, no artigo eles só trabalham com triples em que as nossas álgebras de Heyting são conjuntos, e quando você olha para a tese do Pitts, ele considera o que acontece se você tiver um outro topos como base. Então, por exemplo, se você tiver um objeto de álgebra de Heyting, uma coisa do gênero. Ok, então a gente sabe duas coisas sobre triples. Primeiro, a gente consegue interpretar linguagens de uma maneira boa. E segundo, todo triples induz um topos. Agora vamos ver como é que a gente constrói triples. Então, uma classe interessante de exemplos são os topos de realizabilidade. Então, o que são esses tais topos de realizabilidade? Então, primeiro, uma álgebra combinatória parcial é o que acontece se eu pegar um conjunto A e colocar uma operação binária parcial com a seguinte propriedade.
existem elementos em que chamar de K e S, tais que S de A e S aplicado a A aplicado a B sempre estão definidos. K aplicado a A aplicado a B está definido e é igual a A. E S aplicado a A aplicado a B aplicado a C está definido exatamente quando A aplicado a C aplicado a B aplicado a C está definido, em cujo caso eles são iguais. Essa definição parece meio estranha, mas se você estiver familiarizado com coisas tipo lambda cálculo, é daí que vem este tipo de coisa, tá bom? Então, a gente está tentando abstrair noções de aplicação de um tipo de algoritmo, essencialmente. Tem outras definições para isso que são equivalentes, mas eu achei que essa era mais simples de colocar. Então, um dos exemplos principais que a gente vai ver em breve tem a ver diretamente com a ideia de computabilidade. Mas a observação é a seguinte: sempre que você tem uma álgebra combinatória parcial, você consegue um tripos. E, portanto, um topos. Aqui eu coloquei um tripos sobre set, mas eu acabei de reparar que a terminologia não ficou boa. Com isso, eu só quero dizer que as nossas álgebras são conjuntos. E, então, da minha álgebra combinatória parcial, eu construo um tripos, e a partir desse tripos eu construo um topos, e esses são os topos de realizabilidade. Então, como é que eu construo o tripos a partir de uma álgebra dessa? Bem, a pré-álgebra de predicados é dada simplesmente por funções entre o meu conjunto e subconjuntos de A, e a ordem é essa ordem a priori meio estranha, dizendo que φ vem antes de psi. Se eu tenho um elemento da minha álgebra tal que, se eu pego um elemento de x e B dentro do subconjunto φ de x, então A aplicada a B está definido e A aplicada a B é uma coisa no subconjunto psi de x. A terminologia é que A realiza essa desigualdade. Ok, então o exemplo que eu acho mais legal é o primeiro modelo de Kleene, que é a álgebra combinatória parcial sobre os números naturais, em que a nossa função de aplicação é simplesmente pegar a enésima função recursiva parcial e aplicar ela em A. E aí a gente obtém uma álgebra combinatória parcial dessa, e com isso um tripos, e com isso um topos. Esse é o famoso topos efetivo do Hilbert. E esse é um topos super legal, porque internamente o princípio de Brouwer é verdade, a tese de Church é verdade, e o axioma da escolha dependente são verdade, mas não o axioma da escolha. Então, é um topos bem divertidinho. José, você poderia explicar um pouquinho o que é esse φn, por favor? Sim, deixa eu voltar aqui. Então, se você for olhar a teoria de computabilidade, você sabe que você consegue enumerar algoritmos, certo? E algoritmos vão corresponder a funções recursivas parciais. E φn é a enésima função recursiva parcial depois que você enumera os algoritmos. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo eu estou enumerando todos os possíveis algoritmos no sentido de autômata, né? Eu tenho alguma máquina que pega um número natural, computa alguma coisa, possivelmente não, por isso que ela é parcial. E se ela parar, ela me devolve um número natural. Se ela não parar, é simplesmente porque a função associada àquela máquina não está definida naquela entrada. Então, quando eu pego uma máquina dessa, eu consigo uma função recursiva parcial, e eu posso enumerar todas as funções recursivas parciais. E aqui a minha operação de aplicação leva N e A para o resultado de aplicar o enésimo algoritmo a A, e se ele parar, eu devolvo o valor, se não parar, é porque a função não está definida. Tá mas o φn ele tem uma construção mesmo, ou você pega uma enumeração qualquer desses... eu fixei uma enumeração. Ah, tá, entendi. Obrigado.
Então, ok. Então, a gente consegue construir esse topos efetivo a partir do tripos que vem dessa álgebra combinatória parcial, e ela é cheia dessas propriedades um tanto spicy, que o pessoal gosta de citar, às vezes, sem entender muito bem o que está dizendo. Mas ok. Os outros exemplos, usando outras álgebras combinatórias parciais, dão origem a outros topos assim, que são topos de realizabilidade. E outra coisa legal dele é que esses topos de realizabilidade, de certa maneira, estão no extremo oposto de ser um topos de Grothendieck. Então, esses são exemplos de topos elementares que não são topos de Grothendieck e nem mesmo admitem um morfismo geométrico para a categoria de conjuntos. Então, isso aí está lá no outro extremo do que ser um topo de Grothendieck, tá bom? Então, assim que você constrói alguns exemplos legais de topos genuinamente elementares, digamos assim. E aqui eu só queria terminar com algumas referências, se alguém quiser aprender mais sobre o assunto. Estão em ordem cronológica inversa, mas esse último, então, é o artigo em que surge pela primeira vez a noção. Se você quiser ver em muito mais detalhe, você pode ir atrás da tese do Pitts. Acho que tem no site dele. Depois de um tempo, o Pitts resolveu voltar a esse assunto e repensá-lo. Então, ele fez algumas mudanças em algumas definições, porque ele reparou que nessa construção de triples para topos, se você relaxar certas coisas, você ainda constrói um topos. Então, se você relaxar certas coisinhas na definição de triples, você ainda consegue construir um topos de qualquer jeito, e ele fez mais umas observações com relação a isso. Eu acho que para boa parte dos propósitos é mais complicado, então eu não quis entrar nesse mérito. E se você quiser um tratamento realmente com bastante coisa com relação a triples, e principalmente essa questão desses topos de realizabilidade, o Jaap van Oosten escreveu um livro, que é esse daqui, Realizability, an Introduction to its Categorical Side, que vai ter direitinho mais detalhes de teoria dos triples e também muitos mais detalhes sobre o que acontece nesses topos de realizabilidade. Então, por exemplo, se você quiser ver uma demonstração de que a tese de Church é válida no topos efetivo e tal, tá tudo lá. Então, eu recomendo dar uma olhada em quem estiver interessado nesse assunto. E acho que é isso por hora. Então, obrigado. José, agradeço muito a apresentação. Agradeço também o pessoal que estava aqui assistindo. A gente fez algumas perguntas durante a apresentação, mas mesmo assim deixou esse tempinho aqui se alguém quiser fazer alguma nova pergunta. Vi que o professor Odilon também chegou agora há pouco, mas a gente já estava terminando. Depois a gente vai deixar a gravação, claro, se o José permitir, no site. E aí talvez dê para pegar o comecinho dela. Enfim, mas vamos aproveitar enquanto o José está aqui. Valeu. Achei bem interessante. Obrigado. Eu peço desculpas aí pela indelicadeza de ter chegado só agora. Eu tive um problema no trânsito e... Tá, desculpa, viu, José? Acontece. Tá, tudo bem. Mas eu quero ver depois, a Ana está dizendo que tem o endereço, né, da gravação, depois a gente... Tá? Eu dou uma olhada. Posso fazer uma pergunta? Você sabe se tem, tipo, alguma variação dessa noção de tripos para variações da noção de topos? Por exemplo, você tem algum... Eu não sei se eu vou conseguir formular precisamente a pergunta, mas, assim, alguma classe de categorias que tem uma lógica interna mais fraca, se teria um correspondente que seria dado por uma... Como no tripos, né? Você tem uma categoria base com alguma estrutura indexando conjuntos pré-ordenados em alguma classe adequada e com adjunto em que você requer a existência de adjuntos indexados,
Eu acho que é bom que você esteja perguntando isso por dois motivos. Então, primeiro, respondendo a pergunta em si, certamente existem variações dessa ideia, existem outros tipos de fibração, né, que você consegue construir lógica categórica que são para diversos tipos de propósito. Não necessariamente seguindo na mesma linha de triples, mas existem coisas tipo que a Valéria faz de interpretações de dialética e tal, que envolve outros jeitos de você trabalhar com fibrações para construir, né, categorias que modelem algum aspecto de lógica. Agora, seguindo diretamente na linha de triples, tirando potencialmente, imagino que existam versões disso para quase topos ou coisas do gênero, pré-topos, mas não cheguei a ver muitos detalhes ainda. Eu e o Hugo pretendemos trabalhar em algo nesse sentido em breve. Então, talvez daqui a um ano eu possa te dar uma resposta melhor para isso. Mas é uma boa pergunta. Obrigado pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta que talvez surja um pouco das coisas que você já viu, mas eu estava pensando, então a gente também tem a coisa de ter um topos e associar um triples canônico a ele, né? E se daria para fazer alguma coisa do tipo, se você não pega o topos, mas pega, sei lá, os objetos de grupo desse topos, ou daria para associar, tipo, objetos de grupo do triples, né? Fazendo aquela pergunta de gente que gosta de trabalhar com álgebra homológica, só quer pegar a categoria abeliana, enfim. Se você já viu alguma coisa nessa linha. Assim, eu não sei dizer exatamente algo assim, mas o que vem à mente é que, assim, como eu mencionei, a lógica do topos associado a um tripos pode ser reduzida à lógica do próprio tripos. Que significa que se você tiver algo expressando na lógica de P que algo é um grupo, isso vai dar origem a algo que na lógica interna do topos associado é um grupo, ou seja, um objeto de grupo naquele topos. Então, de certo modo, você pode sim acabar trabalhando com coisas tipo objetos de grupo usando a linguagem do tripos, em vez de lidar com topos diretamente. Mas eu não sei se alguém tentou fazer usar isso realmente para fazer algo interessante. Talvez, mas eu não sei dizer. Bem legal, obrigada pela resposta e pela apresentação como um todo, porque esse é um assunto que, né, às vezes a nomenclatura aparece e eu nunca vi realmente uma explicação sobre isso, deu para ter uma ideia geral do tema agora. Eu vou fechar a gravação. Agradeço novamente a apresentação. E se alguém quiser aqui ainda para comentar alguma coisa também, fica mais informal agora.